Hoje iremos falar então sobre tratamento ortopédico das metástases ósseas. Nós temos aqui um sumário, vamos abordar considerações iniciais, potencial ósseo para metástase, localização, complicações esqueléticas, sobre a sobrevida dos pacientes, os principais locais de origem dessas metástases, em termos de tumor primário, tratamento não cirúrgico, né? E nas fraturas patológicas, vamos também abordar, e vamos falar um pouco também sobre qualidade de vida. Vamos às considerações iniciais. Então, no câncer de pulmão, por exemplo, a incidência de metástases esqueléticas, elas podem variar entre 20 a 45% dos casos de câncer de pulmão. Metástases somente do osso em 7%, mas que não chegam a alterar com relação à sobrevida desses pacientes. A fixação interna convencional pode ser inadequada e a adequada discussão com o oncologista se faz necessário. Esses procedimentos e tratamento desses pacientes, eles requerem uma equipe multidisciplinar, como nós veremos aqui durante a nossa apresentação. Grandes cirurgias em pacientes que tenham baixa expectativa de vida, elas não estão recomendadas, né? Então, a gente elas não encontram uma justificativa, então se o paciente tem uma baixa expectativa de vida, você propor grandes procedimentos cirúrgicos. Na verdade, nesses casos, você deve procurar dar melhor condições de conforto para o paciente, melhorar a qualidade de vida para esses pacientes. Fixação interna, se ela for feita de forma inadequada, em um paciente que, porventura, ele tem uma expectativa de vida maior, mais longa, o que pode acabar acontecendo é que se você usar um implante que não teria uma sobrevida esse implante por um longo prazo, você pode ter uma falha desse implante, né? Então, nós temos que sempre levar em consideração qual é a expectativa de vida do paciente com relação ao tipo de procedimento que se vai indicar para o paciente. Então, veja, por exemplo, aqui, né, um caso, né, mostrando aqui, está se falando em câncer de pulmão, né, e aqui mostrando um caso onde a fixação interna que foi utilizada, ela acabou falhando, né, pois o tempo de sobrevida do paciente provavelmente foi mais longo do que a capacidade de suporte do material de síntese utilizado. Dentro ainda das considerações iniciais, nós podemos falar que a cirurgia, quando realizada na ausência da radioterapia, pode levar a uma progressão da doença e acabar levando a fraturas periprotéticas, né? Então, a gente tem que, na grande maioria das vezes, avaliar se não há necessidade, sim, de se utilizar, associar junto com a parte da cirurgia também a radioterapia. Cirurgia de revisão, ela acaba sendo mais desafiadora do que quando nós estamos perante uma cirurgia primária, né, para o paciente. Então, para o cirurgião é o mesmo e também mais desafiadora também para o anestesista. Pacientes que têm metástases esqueléticas, eles têm grandes possibilidades, né, de terem metástases também viscerais concomitantes. E quando eles têm essas metástases viscerais, isso também não melhora, isso na verdade piora em termos do prognóstico desses pacientes. E acaba sendo comum em câncer do tipo pulmonar, renal e câncer de mama, quando o câncer primário for pulmonar, renal, rim ou mama. O câncer renal, ele tem como característica, ele é responsável por uma maior incidência de metástases ósseas solitárias. Então, nós devemos levar em consideração que naqueles pacientes onde tenham como tumor primário o câncer renal, eles acabam sendo responsáveis por ter uma incidência maior de metástases ósseas, mas com características de metástases do tipo metástases solitárias. O potencial ósseo agora para as metástases.
Então, a gente deve levar em consideração que áreas como a medula espinhal, né, elas apresentam um alto fluxo em termos da parte vascular. Um alto fluxo vascular nessa região acaba sendo propício na medula espinhal a que nós tenhamos lá o aparecimento de metástases, o desenvolvimento de metástases. Fatores também de crescimento, né, que são responsáveis por a parte de proliferação celular e de prevenção, né, de apoptose. Então aqui nós temos vários tipos de fatores de crescimento que estão relacionados também como potencial ósseo, né, para as metástases. Quanto agora, vamos dar uma olhada na localização. Tá? Então tem um trabalho de Swanson de 1981, com um número expressivo, com 947 pacientes, com câncer, né, de células renais. E, após o primeiro diagnóstico, 26,7% desses pacientes acabaram desenvolvendo metástases esqueléticas, sendo mais comum essas metástases na coluna, na pelve e no fêmur proximal. Né? Então, vejam que quando nós falamos em câncer de células renais, como tumor primário, praticamente um quarto, um pouco mais de um quarto, 26%, desses pacientes acabaram desenvolvendo metástases ósseas. Né? Tem um trabalho também de CAC de 2013, que utilizou de varredura de isótopos para avaliação dos locais mais comuns de metástases nos cânceres, agora no caso do câncer de próstata, né, de mama, gastrointestinal e de câncer de pulmão. E o que ele identificou foi que a coluna, as costelas, a pelve foram os locais mais comuns em todos estes, sendo que no câncer de mama, né, houve também acometimento importante ao nível do externo como local de metástase, no caso de mama. O fêmur proximal, conforme eu já havia comentado antes, foi o osso apendicular mais comumente acometido no caso de metástase. Então, fraturas ao nível do fêmur proximal, nós temos que estar atentos, né, para verificar se isso não é uma fratura por uma metástase de um tumor primário que possa estar, então, nesses outros órgãos, conforme a gente já falou, como mama, por exemplo, ou então ao nível de próstata ou pulmão. Né? Bom, com relação às complicações esqueléticas que nós podemos ter, né? As metástases ósseas, elas são causa, então, de morbidade para os pacientes e complicações esqueléticas acabam acontecendo. Isso vai prejudicar ou piorar a qualidade de vida desses pacientes. Né? E também com isso vai aumentar a taxa de reinternações hospitalares. Então, o que é comum desses pacientes? Que eles apresentem dor, eles vêm com queixa de dor, eles podem ter história de fraturas patológicas que já tenham acontecido, né? Pode vir também com hipercalcemia, compressão da medula espinal, né? E por invasão do canal medular, pode acontecer, por exemplo, fraturas vertebrais, e também a pancitopenia, que seria a invasão da medula óssea. Então, nós podemos ter tanto invasão da medula espinhal, né, como também invasão da medula óssea. Ainda nas complicações esqueléticas, né, nós temos a dor no câncer ósseo, né, ela tem uma característica intermitente, né, ela evolui de intermitente, ela pode se transformar, ter como característica ela passar a ser constante, né, e de difícil controle. Né. As causas para isso, do ponto de vista mecânico, pode ser decorrente do aumento da pressão dentro do osso, pode ser por distensão no próprio periósteo, pode ser por um acometimento neurológico, por uma compressão de uma raiz nervosa, né, por uma sobrecarga mecânica ou até mesmo pelas fraturas patológicas. Né. O tratamento, geralmente, ele envolve a descompressão do local e da área onde ela está comprimindo e a estabilização desse local.
Quanto à sobrevida desses pacientes, né, que apresentam metástase óssea, vai depender muito da patologia do tumor primário e da carga tumoral, né, visceral. Maior sobrevida são observadas, por exemplo, quando o tumor primário é de tireoide, por exemplo. Você pode ter uma sobrevida de 26 meses. No tumor de mama já cai a média de sobrevida para 19 meses, veja que é menos de 2 anos. Um câncer de próstata, né, onde o paciente já apresente metástase óssea, a sobrevida pode estar em torno de 18 meses. Né? A menor sobrevida ela é observada geralmente nos casos de câncer de pulmão. Tá? Então, onde nós temos uma média aí de 6 meses de sobrevida. Né? Então, e o câncer primário, né, desconhecido. A presença de metástases viscerais, ela resulta numa taxa de sobrevida mais pobre. Eu já havia comentado anteriormente, quando nós temos comprometimento com metástases viscerais, a sobrevida acaba piorando o prognóstico desses pacientes, porque diminui a sobrevida desses pacientes. O tumor que não é tratado de uma forma adequada, ele vai continuando a crescer, vai resultar numa destruição óssea, né, que pode ser cada vez mais extensa, ou então levar a um estresse maior sobre o implante. Você coloca um implante, você tem uma área que tem uma metástase óssea, você coloca um implante e esse tumor continua crescendo ali no local, e isso vai haver uma sobrecarga maior por parte do implante, né? E corre o risco desse implante acabar falhando. Fixação que depende de consolidação óssea, ela é suscetível a falhas, né, devido à falha, obviamente, à falha do implante. Então, vejo aqui alguns casos. Aqui nesse primeiro é um paciente que tem um linfoma difuso, um paciente de 86 anos, 66, ele fez uma fratura do fêmur, né, e foi tratada com uma hemiartroplastia, né? Ele não fez ele não chegou a fazer uma radioterapia adjuvante e ele acabou perdendo mais osso aqui ao redor desse implante, e foi feita então mais tarde uma conversão para uma artroplastia total, né? Foi feita então a conversão para uma reposição femoral, de uma reposição femoral proximal. Aqui um outro caso, um paciente com mieloma múltiplo e uma fratura patológica também ao nível do fêmur proximal. Vejam a importância lá quando a gente fala em fêmur proximal. E houve também aqui uma falha do implante, né? Foi colocado, mas o paciente acabou sobrevivendo mais tempo e acabou a uma falha, né? E teve que ser substituído depois disso por uma prótese, né? Uma endoprótese. Vamos ver os principais locais de origem agora. Né? Vamos ver algumas características dos tumores e dos tumores primários, né, que podem levar a metástase óssea. A mama, por exemplo, né, nos tumores primários de mama, 83% dos casos evoluem com metástase óssea. Né? As lesões mistas são frequentes, causa mais comum de fratura patológica, e a sobrevida no caso da mama, a sobrevida média é de 2 anos, vejam aqui, de 12 a 36 meses. Então, de 2 anos a 3 anos. E 23% desses pacientes podem estar vivos após 5 anos. Vejo que o tumor de mama é um tumor grave, né? Como tumor primário. O tumor de próstata agora, né, ele tem 85% deles acabam evoluindo para metástases ósseas. Né? E as lesões, isso é uma característica importante, as lesões, no caso da próstata, tem uma característica de serem lesões que são formadoras de osso. Então, são lesões osteoblásticas. E a sobrevida média desses pacientes com tumor primário de próstata, ela é em torno de 12 a 20 meses. Claro que esses
percentuais eles acabam variando de acordo, como a gente já comentou, de trabalhos, de levantamentos, né, de grupos que foram estudados e publicações que foram realizadas. Então, o que se encontra na literatura, geralmente se coloca aqui uma margem, né, desde os trabalhos que encontraram um percentual menor até um percentual maior. Agora, no caso de tumor primário de pulmão, se é um carcinoma, por exemplo, né, de pulmão, 15 a 40% acabam desenvolvendo metástases ósseas. E a sobrevida desses pacientes o tumor de pulmão primário é o que tem a expectativa mais baixa em termos de sobrevida, de 3 a 6 meses. E somente 2% desses pacientes estão vivos após 2 anos. Então, só esses números, esses percentuais, eu acredito que seriam o suficiente, né, para a grande maioria das pessoas que ainda fumam, né, pensarem, pelo menos, se não largarem, pensarem, né, a respeito, né, desses números aqui que são importantes. As metástases costumam ser lesões, quando é no caso do pulmão, são lesões osteolíticas lá na área da metástase óssea. Lesões geralmente são distais aos cotovelos e aos joelhos. E a principal origem de lesão, quando você não tem um sítio primário definido, por exemplo, você tem uma metástase óssea, mas você não sabe especificamente de onde vem essa metástase, qual é o tumor primário. Então, a maioria das vezes, a principal origem, você tem que fazer a investigação de se esse indivíduo não tem um tumor primário pulmonar. E o rim? O rim é um outro local também de origem. 25 a 30% dos indivíduos que têm um tumor primário renal, eles desenvolvem metástases ósseas, são altamente vascularizadas e extensas, e a sobrevida média desses indivíduos vai de 12 meses a 18, ou seja, de 1 ano a 1 ano e meio, né? E menos de 10% desses indivíduos que têm um tumor primário de rim estão vivos ou permanecem vivos após 5 anos. Outro local também de tumores primários, né, que podem levar a uma metástase óssea são os tumores de tireoide. 1% papilífero, de 10 a 30% folicular. Então aqui chama atenção que temos altas taxas de fraturas patológicas quando nós temos o tumor primário da tireoide. A sobrevida, aqui no caso, chega a 90% em 20 anos se o indivíduo tiver só o tumor primário na tireoide, mas não tiver metástase óssea. Veja, se ele tiver metástase, a sobrevida já cai, em vez de 90 para 20 anos, para menos de 20% em 10 anos. Ainda quanto aos locais de origem, as lesões ósseas de origem desconhecidas, 3 a 4%, são carcinomas metastáticos ósseos, mais comum que tumores ósseos primários, acima de 40 anos. Nós temos próstata, mama, pulmão, rim, tireoide, como já falamos, melanoma, linfoma, fígado, TGI, útero, né? São outros tipos. E diagnóstico diferencial deve ser feito com mieloma, com linfoma primário ósseo, com condrosarcoma, com fibrohistiocytoma maligno. Nós devemos ter em mente para fazer diagnóstico diferencial. E agora, com relação ao diagnóstico, o exame físico, né, infelizmente, ele, em menos de 8% dos casos, consegue localizar o tumor primário só pelo exame físico. Então, aí ganha importância os exames laboratoriais, os exames de imagens, a biópsia, e aí vocês têm os exames laboratoriais, hemograma, eletrólitos, eletroforese de proteínas no sangue, na urina, marcadores tumorais, fosfatase alcalina, enzimas hepáticas, VHS, mielograma, e nos exames de imagem, radiografias, tomografias de tórax, tomografia de abdômen e pelve, cintilografia óssea, tá?
Além disso, a mamografia, ultrassom de tireoide, PET-CT e biópsia, né, para análise anatomopatológica e imunohistoquímica. A importância, no caso da biópsia, para afastar a hipótese de lesão óssea primária, pacientes com histórico de câncer sem evidência de metástases, fraturas patológicas e adequado planejamento oncológico. Vejam, mais uma vez, eu chamo a atenção que o tratamento, né, para esses pacientes, ele é um tratamento de uma equipe multidisciplinar, né? É necessidade, né, da participação de um oncologista ortopédico também dentro dessa equipe multidisciplinar, né? Ele deve ser um tratamento, no caso do tratamento não cirúrgico, tratamento individualizado, né, o tipo histológico desse tumor primário, a performance e resposta com o tratamento convencional, tanto para quimioterapia, para hormonioterapia ou para radioterapia. A equipe multidisciplinar, como eu falei, a importância do oncologista ortopédico e muitas lesões, né, assintomáticas, pode ser apenas um achado de exame. Lesões que são muito sintomáticas, geralmente estão ligadas a grandes destruições ósseas, por isso, né, a sintomatologia mais exacerbada. E com relação à observação e controle no caso da dor, né, tem que se observar lesões que sejam pequenas, pouco sintomáticas, você pode conduzir esse tratamento com observação e controle da dor. Doenças que, ou por outro lado, também doenças muito avançadas, né? Por mais importante do tratamento, a gente tem que levar em consideração, como eu já comentei antes, é a qualidade de vida desses pacientes. Imobilização provisória e tratamento conservador, eles podem, esse tipo de tratamento pode estar indicado de acordo com o tipo histológico, né, se no caso mieloma múltiplo, mama ou próstata, resposta às demais modalidades de tratamento, como que esse indivíduo está respondendo aos outros tratamentos, na localização da lesão e no status, performance e o prognóstico desses pacientes. Aqui, alguns tipos de tratamento. Vamos falar, então, inicialmente sobre os bifosfonados. Tá? Eles têm uma característica, os bifosfonados, de inibir a osteólise. Tá? Então, pode ser utilizado de forma parenteral, é onde eles apresentam a maior eficácia. Né? Aí você tem o pamidronato, você tem o ácido zoledrônico, são alguns exemplos. E o objetivo, então, é a diminuição de eventos ósseos do tipo fratura patológica, compressão medular, tratamento cirúrgico, radioterapia e hipercalcemia. E o objetivo aí desses bifosfonatos é também de melhorar o status funcional desses indivíduos. Agora, quanto à quimioterapia e à hormonioterapia, nós podemos ter boa resposta, inclusive em casos que apresentem múltiplas metástases, né? Você pode tratar com químio e hormonioterapia. A estratégia pode se mostrar viável conforme o tipo histológico, o grau de envolvimento ósseo e prognóstico e performance. Nos tumores, no caso de mama, né, você pode tratar com hormonioterapia, mais bifosfonados, né, naqueles casos do receptor positivo. E quimioterapia, né, apenas quimioterapia, se o paciente for receptor negativo. No caso de próstata, hormonioterapia, né, para tratamento, do ponto de vista de tratamento cirúrgico, medicamentoso, e pode também ser associado a bifosfonados. Se no caso do carcinoma renal, a utilização também no caso da quimio e da hormonioterapia, lesões pequenas com diagnóstico precoce, imunoterapia, né, mais radioterapia, inibidores de fator de crescimento também podem ser utilizados no carcinoma renal. E no caso do mieloma múltiplo, quimioterapia, né, ou então o transplante de medula óssea.
Agora, ainda falando sobre tratamento não cirúrgico, sobre a radioterapia. Então, é importante com relação à dosagem, a frequência, né, que deve ser feita de acordo com o tipo histológico desse paciente, do tumor que o paciente apresenta. Pode ser utilizado na forma de multidosagem, né, ou dosagem única, tá? E radiofármacos no caso da mama e nos casos de tumor primário da próstata. Pode ser associado também à radioterapia, pode ser feita em associação com a cirurgia. A radiologia intervencionista, por sua vez, pode ser usada em casos para ablação por radiofrequência, ou então tratamento com etanol 95%, ou ainda metilmetacrilato, para ser utilizado na pelve e na coluna, né? E o High Intensity Focus Ultrassom, que é utilizado em lesões pequenas e com acometimento da cortical. Aqui nós vemos, né, no caso de fraturas patológicas, a quebra no mecanismo de remodelação óssea. Você tem um mecanismo equilibrado em termos de remodelação da formação do osso e da reabsorção. Se você tiver uma quebra nesse equilíbrio, você pode ter ou um aumento da formação óssea, por aumento da formação óssea, que seria a forma de tumores com características de comportamento osteoblástico, ou então por um aumento, levando desequilíbrio, por um aumento da reabsorção óssea, no caso dos tumores que têm um comportamento do ponto de vista de utilizar o aumento do catabolismo ósseo, né, e a reabsorção óssea. Então nós temos tumores que vão dar lesões do tipo líticos, né, quando nós temos predomínio da reabsorção, ou então nós vamos ter lesões do tipo blásticas, se nós tivermos o predomínio da neoformação. Então, os tumores que tendem a produzir metástases líticas, eles têm maior taxa de fratura. Se ele houver uma maior reabsorção, vai enfraquecer mais o osso e tem uma taxa maior de fratura do que aqueles que têm uma característica de produzirem, né, mais osso, com metástases do tipo escleróticas, que são aqueles que são lesões mais blásticas. E como é que nós vamos caracterizar isso aqui? Então, vamos dar um exemplo. O câncer de próstata, ele tem uma característica na quebra desse equilíbrio, porque ele produz lesões mais blásticas, mais formadoras de osso. Então, nós temos aqui, em termos de taxa de fratura patológica, né, em torno de 22% nos casos de câncer de próstata que acabam levando a uma fratura patológica. Já vejam o caso do câncer renal, né, um câncer primário renal, que tem a metástase óssea. A metástase óssea do câncer renal, ela costuma fazer esse desequilíbrio em direção a aumentar a reabsorção lá no osso. E com isso vai criar lesões líticas. E olha aqui uma taxa muito maior, 42% desses casos acabam com essas lesões líticas levando a uma fratura patológica. E com relação ao diagnóstico, o que nós podemos lançar mão para o diagnóstico, né, dessas metástases ósseas? Então, a cintilografia óssea, né, a radiografia, como a gente vê aqui, tá, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são os elementos que nos auxiliam com relação ao diagnóstico. E com relação agora à prevenção das fraturas patológicas, como é que nós podemos trabalhar e qual é o objetivo da prevenção? Por exemplo, se você localiza que existe uma metástase óssea e você quer prevenir que essa metástase não chegue a uma fratura, o que você vai procurar com isso, à medida que você faz a prevenção? O alívio dos sintomas, a melhora do status performance. Você vai diminuir riscos relacionados com a fratura,
fenômenos tromboembólicos, infecção pulmonar, síndrome do imobilismo, depressão, todos esses elementos, quando o indivíduo faz uma fratura, fica mais acamado, ele corre o risco maior de fazer uma infecção pulmonar, de ter um fenômeno tromboembólico, né? Enfim, são os problemas do imobilismo, daquele indivíduo com uma fratura ficar restrito ao leito. Então, se nós prevenirmos que haja essa fratura, nós vamos prevenir, consequentemente, que hajam essas complicações. E muitas vezes essas complicações, por exemplo, um fenômeno tromboembólico, ele pode levar à morte do paciente por isso, ou uma infecção pulmonar pode levar à morte desse paciente em lugar do seu quadro oncológico. Tá? A melhora da sobrevida do paciente, tá? Você vai buscar a diminuição do tempo de internação desses pacientes, um menor tempo cirúrgico. É mais fácil você fazer uma fixação ou você abordar antes de que haja a fratura do que se você tiver já num quadro onde já esteja estabelecida a fratura patológica sobre uma área de metástase óssea. E menor custo também do tratamento. A prevenção, né? Então, com relação à expectativa de vida, ela aumenta o tempo de recuperação e deve ser considerada no planejamento da cirurgia. Então, o que tem que se levar em consideração? O tipo histológico, o tempo de surgimento da metástase, a extensão dessa doença, o peso do paciente, comorbidades, capacidade de suportar o peso, tá? A dor local e sistêmica, né, que esses pacientes podem apresentar, o uso de medicação analgésica, o uso de bifosfonatos, quimioterapia, local da lesão, né, nível de atividade, expectativas do paciente com relação à cirurgia. E a dor funcional e grande metástase lítica, se o paciente tem muita dor e tem um tumor primário, por exemplo, um tumor renal, e uma metástase lítica, recomenda-se você não esperar que haja fratura, né? Você já partir para uma estabilização profilática. Aqui, com relação ainda a fraturas patológicas, agora levando, né, em consideração a parte da coluna vertebral, sabemos que a coluna vertebral ela é um dos grandes locais, né, que em termos de acabar recebendo como local ou sítio, né, de predileção para a localização dessas metástases ósseas. Nós temos fratura patológica, ela está relacionada à sobrevida do paciente, né? Se você tem uma fratura patológica, a tendência é uma diminuição da sobrevida desse paciente. Então, tem um estudo aqui de 3.049 pacientes que apresentavam metástases ósseas. Uma fratura patológica leva a cerca de 32% de risco aumentado de morte, quando comparado à ausência de fratura patológica. Veja, o indivíduo ele aumenta o risco de morte dele em 32%. E provavelmente devido, quando na presença de uma fratura patológica, a toda a morbidade, né, que está envolvida junto do quadro e que pode levar aquelas outras complicações que nós já comentamos aqui. Fraturas vertebrais, elas levam ao aumento da mortalidade. Ó, que vejam, se essa fratura ela acontecer aqui não só na coluna, ela aumenta em 32%, mas se houver uma fratura vertebral patológica, a mortalidade ela pode variar aqui, de acordo com os estudos, de 23% até 90%. Então vejam que nós devemos, no nosso estudo, em termos de avaliação, fazer uma avaliação detalhada, né, ao nível da coluna vertebral, e se a presença de uma metástase ao nível vertebral, procurar tratar isso já de forma preventiva, né, para evitar que haja a fratura patológica, que vai piorar em muito, né, a possibilidade de mortalidade desses pacientes. Ainda quanto a fraturas patológicas e prevenção, o objetivo é fazer uma estabilização imediata, né, descarga,
para permitir que esse indivíduo possa descarregar o peso, a função poder voltar o mais precocemente ao normal para esses pacientes e a proteção total em termos do osso. Preferência, utilização de dispositivos intramedulares, combinação com cimento, placas e parafusos, tá? E radioterapia adjuvante. E, atualmente, cada vez mais, o papel também de endopróteses, né? Sempre que possível. Tá? Vejam aqui, por exemplo, aqui nós temos lesões de ossos longos, tem aqui o sistema de Mirrells, de 1989, né? Então aqui nós temos os critérios que são levados em consideração e tem uma tabela de pontuação aqui. E aí, de acordo com essa tabela, o número de pontos, é que nós vamos tomar tem a característica de ajudar no tratamento, né, para ajudar na determinação do tratamento. Então, veja, de acordo com o local, né, se for superior é 1 ponto, se for inferior é 2 pontos, se envolver o quadril, ele recebe 3 pontos. E aí, quanto ao tamanho, aqui é quanto ao tipo, quanto ao tamanho, se ele envolve 1/3 a 2/3 ou mais de 2/3, né, do osso em si, da espessura do osso, do diâmetro do osso. O tipo, né, se ela é blástica, ela recebe 1 ponto. Se ela for mista, 2 pontos. Agora, se ela for lítica, né, essa lesão recebe 3 pontos. Né? Veja, nos casos de lesão, por exemplo, lesão de próstata, tumor primário de próstata, blástica, você vai receber 1 ponto. Agora, se ela for lítica de rim, ela recebe 3 pontos. E quanto à dor, se a dor for mínima, 1 ponto, moderada 2, e se for uma dor já funcional, ela recebe 3 pontos. Então veja o seguinte aqui agora, cada linha vai receber uma pontuação, que é de 1 até 3, as linhas são adicionadas, se essa pontuação, quando a gente somar todos esses pontos, for inferior a 8, há menos de 15% de chance de fratura, quando nós somarmos até 8. Tá? Se o score for superior a 8, isso costuma cair em prova, então se for 9, 10 ou mais, a pontuação, aí há uma chance maior de fratura de 30%. Tá? E aí, nesses casos, recomenda fazer uma fixação profilática. Tá? Já se a pontuação for inferior a 8, não existe recomendação. E mesmo se a pontuação chegar em 8, não tem uma necessidade, uma recomendação, segundo esse sistema de Mirrell, que você tenha que fazer uma fixação provisória. Então, fixação provisória não, profilática, deve ser feito se essa pontuação for 9 ou mais de 9. Se for 8 ou menos de 8, não há uma necessidade de uma fixação profilática. Tá? Fraturas ainda, com relação às fraturas patológicas e à prevenção, e avaliar em termos de tratamento que seja recomendado. Nós temos que levar em consideração o diagnóstico, a ressecção, né, a embolização prévia, né, se foi embolizado previamente, a utilização de hastes intramedulares em lesões que são metadiafisárias, por exemplo, na parte proximal do fêmur, tá? Curetagem e cimentação podem ser necessárias, pode-se associar placa e parafuso se o tratamento for através de síntese, né? Ou então, se for uma endoprótese, lesões articulares pode ser necessário fazer ressecção ou até mesmo reconstrução com endopróteses, como a gente está vendo aqui. Aqui ainda, quanto ao tratamento recomendado, né? Aqui, pegando, por exemplo, se for o fêmur proximal, né? E aí a utilização, se vai utilizar de hastes, né, intramedular, céfalo-medular aqui, tá? Ou então se vai fazer uma
uma hemiartroplastia cimentada. Tá? Então é isso que a gente deve observar aqui, algumas recomendações que depois vocês podem voltar aqui essa tabela e ver de forma pormenorizada. E quanto à qualidade de vida, nós falamos que ia falar um pouco de qualidade de vida. Né? As metástases relacionadas com o esqueleto, elas apresentam um efeito realmente negativo. Se você tiver não presença de metástases, né? Isso vai melhorar bastante a qualidade de vida. Se houver a presença de metástases, principalmente aí no caso metástases ósseas que nós estamos abordando, isso vai piorar, né, em termos do prognóstico, em termos da qualidade de vida. Então, objetivos de uma cirurgia paliativa. Na verdade, quando você está fazendo um tratamento sobre a metástase óssea propriamente dita, você não está falando em termos de um tratamento curativo, mas você está falando em termos do tratamento da metástase na parte óssea, uma cirurgia paliativa. Qual é o objetivo? Manter a qualidade de vida desse paciente, que ele consiga voltar a caminhar, que ele consiga distribuir a carga, né, se movimentar, conseguir sair do leito, que ele não tenha dor, ou aliviar a dor desse paciente, manter a função do mesmo, tá? O alinhamento, o comprimento e a rotação desse membro. Então é importante tratar sempre como tumor. Não pode se pensar, teve uma fratura patológica lá de uma metástase óssea, vou pensar como fratura. Então não pode pensar como trauma, né? Você tem que pensar como um paciente oncológico. Então, associar radioterapia em casos onde você tenha osteossíntese. As complicações ósseas, elas acabam diminuindo a qualidade de vida dos pacientes, aumentam o custo, né, levam um impacto negativo sobre a sobrevida, como nós já vimos anteriormente, né, prejudicando a mobilidade desses pacientes. Agora, eu vou apenas complementar ao que nós falamos nessa aula agora, vários elementos a gente vai apresentar aqui. Nós já apresentamos de forma mais alongada numa outra aula dentro do OrtoEduca, que foi fraturas patológicas, fraturas em osso patológico. Lá naquele caso, estava levando em consideração que a fratura podia acontecer num osso patológico, por exemplo, por uma osteopenia ou por osteoporose, né? Ou poderia acontecer num osso patológico por uma metástase óssea. Então, vou procurar, mais uma vez, dar uma ênfase maior para a parte de metástase óssea, né? Então, por exemplo, quando nós estamos perante uma fratura, o indivíduo fez uma fratura. Esse indivíduo, nós temos 3 tipos de indivíduo aqui. Um indivíduo normal, que sofreu essa fratura, um indivíduo rígido, então provavelmente ele deve ter tido um trauma de alta, né, por exemplo, uma fratura de fêmur. Vamos dar um exemplo que fosse uma fratura do fêmur. Um indivíduo jovem, com uma boa qualidade óssea, eu preciso ter um trauma de alta energia para poder fazer uma fratura. Já aqui num paciente idoso, né, pela osteoporose, eu tenho uma fratura num osso patológico, não é um caso oncológico, mas é um osso debilitado. E esse paciente aqui, ele tem uma perspectiva de vida, né, muitas vezes maior, mesmo ele sendo mais idoso, maior que um paciente oncológico. O paciente oncológico pode ter uma fratura, onde ele não precisa ter um trauma de alta energia, pode ter um trauma de baixa energia, e ele precisa que nós tenhamos uma visão em termos de qualidade de vida para esse indivíduo. Imagine se esse indivíduo ainda tem 6 meses de vida ou 1 ano de vida pela frente, nós não podemos propor um tratamento que ele vai passar 10 meses em tratamento de reabilitação, de recuperação. Nós precisamos achar uma forma que devolver ele o mais rápido possível para que ele possa usufruir esse 1 ano que ele lá tem pela frente, longe do leito, né? Então nós temos que pensar muitas vezes, e aqui ganha um papel importante muitas vezes uma endoprótese. Então, temos que ver a expectativa de vida desses pacientes. Se essa menina que tem 25 anos, uma paciente adulta com 25 anos, a expectativa talvez vá viver mais uns 55 anos, tem um osso normal, né? É uma conduta que eu tenho que pensar. Eu não vou ficar pensando numa fratura, colocar uma endoprótese, né?
eu tenho que pensar que esse indivíduo vai viver muito mais tempo, então eu tenho a minha maneira de raciocinar em termos desse paciente, qual é o tipo de implante que eu vou usar para esse paciente e quanto tempo esse implante vai ficar, né? E eu tenho que pensar em termos de longo tempo na vida desse paciente aqui. Então ele pode ficar um tempo maior em termos de se recuperar, mas que dê também, quando ele chegar à solução do seu problema, a sua solução seja para poder resistir esse tanto de expectativa que ele tem de vida pela frente. Um paciente de 75 anos, por exemplo, aqui com osteoporose, vamos supor, ele pode viver mais 5 ou 10 anos. Tá? Então, a mesma coisa, eu tenho que ver dentro dessa expectativa de vida para dar uma solução para esse paciente. Não adianta eu colocar um tipo de material que vai dar uma resposta em 3, 4 meses, ele vai sobreviver mais tempo que isso e daqui a pouco esse paciente pode continuar com problema ou ter uma quebra do instrumental. Então tem que pensar se eu vou utilizar, se vou usar uma prótese, se eu vou, né? Enfim, qual é a perspectiva que esse paciente tem e o tempo de duração desse implante. E a mesma coisa vocês devem imaginar para o paciente oncológico, que é o tema da aula de hoje. Então aqui nesse caso, eu não posso pegar para essa paciente e propor para ela, mesmo que ela tenha, vamos supor, 30 anos aqui, e ela tem um câncer, por exemplo, de pulmão, vamos supor, ou de rim, né, ou de pulmão onde ele tem 6 meses de vida, né, ou um câncer de mama, né, talvez 18 meses, 24 meses, essa paciente ela precisa de dar um tipo de proposta de tratamento para ela, que ela, o mais rápido possível, ela possa sair da cama, que ela possa usar desses 12 ou 18 meses que lhe faltam da melhor forma possível. Então, vejam aqui, se a expectativa é 5 ou 10 meses, então não podemos pensar que o tratamento seja igual para esses pacientes, difere de cada paciente. Então, por exemplo, um paciente idoso, ele pode ter uma fratura, né, porque ele tem uma fragilidade óssea, né, pela osteoporose, ele cai da própria altura, ele faz uma fratura, por exemplo. Né? Ou então, mesmo indivíduos jovens, aí você precisa de uma alta energia, né, para você fazer uma fratura a nível do fêmur. Quando você vê uma fratura, né, você tem que se questionar se você tem baixa energia. Se for um paciente idoso, bom, essa baixa energia pode ser pela osteoporose. Mas se for um paciente jovem, né, ou um paciente que 40, 50 anos, é de se esperar que um paciente de 40, 50 anos não vai fazer uma fratura, né, caindo da própria altura. Então, provavelmente, a gente tem que investigar se esse paciente não é um paciente oncológico. Tá? E às vezes pode ser a primeira manifestação que esse paciente tenha. Então, o motivo da gente buscar onde é que está o tumor primário, e buscar o melhor tratamento para esse paciente. Existem grandes centros de referência no mundo todo, né? Aqui um exemplo lá em Bolonha do Instituto Ortopédico Rizzoli, né? E a experiência que eles têm lá de mais de 100 anos, aqui esse levantamento sobre metástases ósseas, são quase 4.000 casos, né? E aqui no caso de metástases ósseas, né, e metástase por neuroblastoma. Então aqui vejam a distribuição aqui com relação ao sexo, um pouco mais, 60% mais ou menos para os homens e 42% no caso para as mulheres. Vejam aqui o alto número 958, ou seja, quase que 1 em cada 4 indivíduos, as metástases ficam na região da coluna. Tá? Vejam a pelve também, aqui tem um alto número, ó, quase 500, 600, né? Quase 700 casos aqui também pegando a pelve. E com relação à parte dos membros, nós vemos aqui um alto número, principalmente no fêmur proximal, veja que quase um quarto, 730 aqui em fêmur proximal, e chega perto de 1.000 aqui com relação ao fêmur, e também com relação ao húmero aqui, né, na parte proximal principalmente. Então essa é a experiência em termos das distribuição
das metástases, né, lá no Instituto Bolonha, em mais de 100 anos, em quase 4.000 trabalhos. Outro centro grande de referência, né, aqui na América Latina é o pavilhão Fernandinho Simons, né, o seu grupo de tumor lá também, que tem uma experiência enorme, é um serviço de referência. Então, eles lá no pavilhão encontraram fraturas patológicas, né, e aqui, nesses 86% aqui, né, comprometendo aqui membro superior, membro inferior, eles observaram que a mama aqui, as metástases, né, que acabavam levando a fraturas patológicas, então, por tumor de mama, 45%, pulmão, 20%, aí sobra 11%, 10% para rim, próstata e tireoide. Vamos avançar mais um. Aqui, por exemplo, no caso do tumor primário de mama, né, nós vemos aqui, e aqui no caso lesões osteoblásticas, né, que aqui, por exemplo, nos corpos vertebrais, pode mostrar o aumento aspecto do corpo vertebral, fica esclerótico, né, porque tem formação de osso, né? Então, você pode pensar num tumor como de próstata, por exemplo, analisar o foco da fratura, investigar a história, né? Se tem história pregressa de neoplasia de mama, tem que fazer tomografia de tórax, né? Se existem, e observar se tem alterações pulmonares, ver se o paciente tem alguma história de mastectomia prévia, para poder realizar o tratamento adequado. Então, aqui um paciente que tinha uma história de quimioterapia já para CA de mama, e ele teve uma metástase, né, na parte proximal aqui do fêmur, e que aqui foi tratado, então, realizado uma hemiartroplastia, já que o acetábulo não tinha comprometimento tumoral. Aqui um outro caso, também de tumor de mama, né, nesse caso aqui, com lesão também aqui proximal, acabou recidivando o local aqui nesse paciente e teve que acabar substituindo, né, esse material de síntese aqui com outra cirurgia, então, no futuro. Aqui um caso, por exemplo, de fratura em osso patológico, né, da diáfise do húmero. Então tem que analisar a fratura aqui, investigar na história desse paciente. Tá? Aqui, por exemplo, um outro caso de metástase, aqui um caso de metástase, né, osteolítica, e aqui um caso de metástase do tipo osteoblástica, né, que produz, então, conforme a gente já viu, esclerose nos corpos vertebrais. Um outro local de tumor primário pode ser o tumor de pulmão, tá? Aqui a gente vê as características do tumor de pulmão, a importância, né, do fumo, do tabagismo, as fraturas que podem acabar acontecendo. Vejam aqui, lesão lítica importante, aqui também com lesão lítica, né, no caso do úmero, né? No caso do úmero, aqui falta de osso, o CA primário aqui era um CA de pulmão. Tá? Então, na radiografia, tem que observar o foco da fratura, se há sinais de comprometimento ou de enfraquecimento ósseo, avaliar a idade dos pacientes. Aqui no caso de um tumor primário renal, por exemplo, né? Lembre-nos, tumores, né, do tipo renal tem essa característica de tumor lítico aqui. Aqui uma forma de tratamento, né, que foi colocado aqui com uma haste. Aqui houve a necessidade de remover aqui a haste e fazer aí a substituição, né, por uma endoprótese não convencional, porque o paciente teve uma recidiva local importante depois da colocação, né, dessa haste. Aqui, vejam, comprometimento envolvendo, né, a área já articular, e houve a necessidade da colocação de uma endoprótese, né, para tratamento aqui no caso desse tumor. Então, aqui você vê exemplos que os pacientes acabam
né, tendo aqui mais um caso, né, de um osso também patológico, uma metástase de um carcinoma de células renais, né? Vejam aqui, comprometendo, né, a área da placa e parafuso aqui. Né? Aqui foi retirado com tudo, com placa, parafuso, né? A área de recidiva local. Aqui um tumor no caso de próstata, né? Lembrando mais uma vez que elas têm as características de formador de osso, né? Não costuma evoluir com fratura do osso patológico, e a lesão da próstata, quando acomete o osso, tem uma progressão lenta, né? Promove uma reação no osso, caráter formador, e ela é formadora de osso, então. Né? Metástases de câncer de próstata são quase sempre osteoblásticas, né? E aqui também algumas informações e aprendizados, né, junto do grupo da Santa Casa, que chama atenção para esse percentual aqui, onde a maioria dos casos diagnosticados era por neoplasia primária de mama, depois pulmão, depois rim, depois próstata, perfazendo 86% dos casos. 10% de tireoide, 4% de neoplasia primária não identificada. Né? No caso de mama, é muito importante a história do paciente, o exame clínico, no caso da mama. Né? No pulmão, também é importante a história do paciente, se é tabagista, né? Se tem tosse. Né? Então, o exame físico é fundamental. Né? 14% aqui, tomografia ou ressonância. Tá? Portanto, não é desculpa para poder chegar ao diagnóstico. 14% apenas tiveram necessidade de tomografia ou de ressonância. Então, se o hospital tem radiografia, né, e um bom exame clínico, né, uma boa radiografia e os exames de radiografia, você pode chegar à busca da neoplasia primária, né, desses locais. Né? Vejam. Então, aqui, também mais uma vez, também é válido, né, pode ser feito, então, em hospitais que não tenham grande aparelhagem. Né? Então, no exame clínico, aqui, por exemplo, um sinal de Giordano positivo pode levar, né, se a gente pensar numa neoplasia aqui de rim primária, né, que é no exame físico. Exames laboratoriais também pode mostrar, sangue oculto na urina, nos exames laboratoriais, na próstata, né, história, exame físico, PSA, histórico de prostatismo, dificuldade para urinar, toque retal e a solicitação do PSA. Então, são elementos que não requerem grande aparato ou hospitalar e de equipamentos para isso, e que podem ser feitos, né, e podem ser tratados em hospitais, né, que não tenham grande complexidade. Né? Aqui, mais uma vez, nós já mostramos sobre o Instituto lá, Risoli, né, em Bolonha, e aqui com relação aos números do pavilhão Fernandinho, 963 pacientes que apresentavam lesões metastáticas e mieloma múltiplo, 573 foram tratados com reconstrução entre 2000 e 2011. A grande maioria, vejam, 510 casos foi utilizado de endoprótese não convencional para o tratamento. Isso dá mais rápido, embora seja uma cirurgia que não é uma cirurgia de pequeno porte, são cirurgias, né, de grande porte, mas que rapidamente te dão condições para que esse paciente possa, de uma forma rápida, voltar, né, a poder deambular, enfim, sair da parte do leito, né? E aproveitar melhor a sua sobrevida, ter uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor. E apenas 11% dos casos foram tratados com osteossíntese, ou seja, uma tendência maior ao uso de endopróteses. Né? Bom, e as fraturas, então, né, não patológicas, né, a gente tem que levar sempre, estar ciente que podemos ter pacientes oncológicos envolvidos em fraturas múltiplas patológicas, né?
Nós temos que também ter isso, sempre isso em mente e termos sempre a consciência que os pacientes oncológicos são pacientes que têm uma expectativa de vida que é diferente. Então, geralmente é menor a expectativa de vida nesses pacientes e ele tem que ser tratado de acordo com a sua expectativa de vida, procurando dar o melhor em termos de qualidade de vida para esses pacientes. Eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.